Pai do Senhor Jesus, glória a Deus. Estou aqui fazendo mais esse vídeo, trazendo uma palavra da parte do Senhor Jesus para o teu coração, para o meu coração. Uma palavra abençoada, qual o Senhor tem colocado no meu coração para compartilhar com você. Em nome do Senhor Jesus. Amém? É um ensinamento muito importante, qual o Senhor tem me ensinado através da sua palavra, para que a gente possa ser destravado, né, a nossa mente. A gente vê que hoje tem muitos ensinamentos. Você põe na internet, você vê de tudo, né? De tantas coisas, tantas pregações. Só que muitas vezes a gente vê poucos que pregam uma palavra sólida, uma palavra verdadeira, uma palavra que edifica verdadeiramente, que nos confrontam, né? Uma palavra que nos coloca na linha, na sã doutrina. Então a gente vê muitas profecias, muitas coisas que não tem a ver verdadeiramente com a sã doutrina de Cristo, com os atos dos apóstolos, né? Porque os apóstolos seguiram as atitudes de Jesus, o que Jesus ensinou nos 4 evangelhos, né? Então, a gente vê que hoje as igrejas estão mais procurando trazer ensinamentos artificiais. Por quê? Porque os ensinamentos artificiais, ele não confronta o pecador, não confronta o pecado. Então, por quê? Eles sabem que se eles têm medo de muitas vezes de pregar uma palavra verdadeira, uma palavra firme, uma palavra que não julga, uma palavra que não condena as pessoas. Porque Jesus ele diz lá em Mateus 12, versículo 46, 47, ele vai dizer que ele é a luz que veio ao mundo, não para condenar o mundo, mas para tirar o mundo da escuridão, ou seja, do domínio do pecado, da cegueira espiritual. E o que nós aprendemos? Jesus, ele quer nos ensinar através do Espírito Santo a conhecer a verdadeira palavra, a verdadeira doutrina dele, para que eu e você venha pôr em prática, que a gente venha obedecer, porque é essa palavra que vai nos salvar. É essa palavra, quando nós praticamos ela da forma correta, é o que vai nos levar para a salvação eterna. Por isso que Jesus ele diz lá em Mateus 7, versículo 13, que existe uma porta estreita. E ele também vai dizer de uma porta larga, né? A porta estreita conduz à salvação eterna e a porta larga à condenação, ou seja, vai conduzir o caminho do inferno. Por que Jesus ele trata isso? E ele fala do quê? Ele está falando do povo que conhece, que está buscando a palavra. Mas é que ele está dizendo, tem muitas portas largas, muitos enlargueceram as portas, seja um evangelho diluído, um evangelho frágil, um evangelho que não salva, um evangelho que não transforma, um evangelho que não confronta. Porque Paulo ele ensina lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, ele já vai dizer: conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que virá por causa da sua vinda. Ele julgará tanto os vivos como os mortos. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Exorte, corrija, repreenda, pregue com longanimidade e doutrina, sã doutrina, porque chegará um tempo que não suportarão a sã doutrina, como comichão nos ouvidos, não vão querer dar ouvido, não vão querer saber da verdade, do verdadeiro evangelho que confronta o pecado, que mostra a lei de Deus, a punição para o pecador. Esses não querem pregar essa palavra, e isso é perigoso. Muitos vão perder a sua salvação, muitos já perderam sua salvação. Por quê? Porque não conheceram a verdade, o verdadeiro evangelho. Por isso que Jesus ele diz lá em Mateus 22, 29, vocês erram por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Porque o evangelho lá em Romanos 1, versículo 16, fala que não podemos se envergonhar do evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho de Cristo, a sã doutrina, porque ele é o poder de Deus para salvar todos aqueles que crê. E Oséias 4,6 já diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, porque tu, sacerdote,
não quis saber dos meus mandamentos, não quis obedecer, não quis ensinar o povo, porque era o sacerdote que ensinava naquele tempo. Hoje são pastores, são apóstolos, são homens que têm um chamado eclesiástico, que estão aí à frente. Muitos não estão pregando a verdade porque não querem saber mais da sã doutrina, quer pregar um evangelho diluído porque tem medo das pessoas saírem da igreja. Ah, se nós pregar essa doutrina, essa sã doutrina, o povo não vai suportar, o povo vai sair. Mas o que adianta? O que adianta uma igreja lotada, uma igreja com multidões, mas ser uma porta larga que vai conduzir ao inferno, à perdição eterna? Por isso que Jesus fala, lá em Mateus 7, versículo 21, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, esse vai entrar. Naquele dia muitos dirão, Senhor, profetizei em teu nome, curei em teu nome, expulsei demônios em teu nome. Jesus dirá abertamente, apartai de mim, vós que só praticaram a iniquidade. Iniquidade é pecado costumeiro, pecados, homens que acostumaram, trouxeram pecado como bichinho de estimação para dentro da igreja, para tentar ganhar um povo, para tentar ganhar lucros financeiros, dinheiro. Aí Jesus fala, o que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma, perder a sua salvação? O que adianta você defender os seus direitos, seus interesses próprios? E o evangelho não é isso. O evangelho você tem que negar a si mesmo. O evangelho você precisa entender que Jesus chamou você para pregar uma verdade, pregar a sã doutrina, e para que eu e você aprenda e viva essa sã doutrina. Essa palavra verdadeira, e está aqui, ó. Ela está aqui. Só que daqui muitos distorcem essa palavra. Muitos distorcem, muitos acreditam por falta de conhecimento, por não examinar as escrituras, fazer como os bereanos. Os bereanos, o apóstolo Paulo pregando e eles examinando para ver se realmente testificava com aquilo que as escrituras ensinavam. Então é isso. A palavra nos ensina que temos que colocar à prova. O apóstolo João, ele ensina na epístola de 1 João 4. Filhinho, não creiai em todo espírito, mas antes provai se o espírito é de Deus. Como que nós prova? Como que nós sabemos quem é verdadeiro e quem é falso? Jesus, ele diz lá em Mateus 7, olha que tremendo esse versículo, esse capítulo de Mateus 7. Jesus, ele vai dando toda a orientação, tudo sobre os falsos profetas e as falsas doutrinas, para que a gente não caia nas armadilhas, como as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, é tudo orientando Tiago sobre a falsa doutrina. Paulo exorta, ensina a Timóteo, a Tito, tome cuidado com os falsos profetas, os que virão. E Paulo ainda até fala que quando eu partir, eu sei que vão vir lobos vorazes, que vão se introduzir nas igrejas para poder destruir as ovelhinhas, interessados só nas lãs das ovelhas. E é verdade. Se naquele tempo já existia, imagina nos dias de hoje. A gente vê tantas falsidades, tanta mentira, até pregações bonitas, até pregações eloquentes, palavras coach, coisas mais lindas, emociona, chora. Mas eu pergunto, transforma? Liberta, purifica, traz santidade? Não traz. Faz massagear o ego, passa a mão no ego das pessoas, com aquelas desculpas. Ai, somos pecadores, todos somos pecadores, mas o sangue de Jesus nos liberta. Sim, mas liberta para eu e você deixar de ser pecador, de continuar pecando costumeiramente, iniquidade, continuar nos mesmos erros. Senão não adianta. O sangue de Jesus foi em vão, para eu e você continuar nas mesmas práticas. Para que eu vou estar dentro de uma igreja, dizendo que eu sirvo a Jesus, mas fazendo tudo de errado? Sabe o que acontece? Eu e você envergonham o nome de Jesus. Eu e você que diz que é servo de Deus, que é serva de Deus, e a gente não pratica a palavra de Deus, a gente envergonha. Por isso que vai dizer, por isso que Deus ele fala, por causa de vós o meu nome é blasfemado. Quando eu e você diz que servimos ao Senhor de boca, mas nas nossas práticas a gente não faz o que o Senhor nos ensina, a gente envergonha.
As pessoas estão envergonhando o nome de Deus. As pessoas estão aí não tem temor mais pela palavra, não tem temor mais pelas coisas de Jesus. Blasfemam com atitudes, diz que serve, mas as atitudes mostram que não serve. Porque Jesus ele diz lá em Mateus 7, versículo 15 em diante, ele vai falar acerca dos falsos irmãos, falsos profetas, que se introduzirão em meio às ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, enganadores. Falam de boca, mas as atitudes mostram que não é verdadeiros na presença de Deus. Por isso que Jesus ele ensina. Jesus ele deixa bem claro que a gente conhece as árvores é pelo fruto. É pelo fruto que é conhecido as árvores. Por isso que tem tantos que se diz crente, povo de Deus, dizendo que serve a Deus, mas quando você vai olhar para o fruto, você vê que não é. Porque Jesus ele diz, vocês vão olhar para o fruto. Quando você vê o fruto, aí você vai ver se serve ou não serve. Porque a árvore, você conhece é pelo fruto. Você vai olhar para o fruto e fala, realmente, eu conheço aquela árvore. Porque ela é um pé disso, é um pé de manga, é um pé de banana, é um pé de laranja. Porque você vai ver que há uma fruta ali. E você vai saber se a fruta é boa ou se a fruta é ruim quando você experimenta. Então não adianta, gente. Não adianta a gente viver um evangelho falso, que enganador. Mas eu não culpo a muitas pessoas, porque eu vejo muitos líderes que não ensinam de verdade, que não traz uma palavra verdadeira, que confronte, não com julgamento, como muitos fazem. Às vezes quer até pregar contra o pecado, mas em vez de pregar contra o pecado, prega contra as pessoas, julga as religiões, maltrata as outras pessoas. Então isso as pessoas cria-se um bloqueio, cria-se uma ofensa no coração. Em vez dela vir para Jesus, ela acaba se afastando de Jesus por causa de pessoas que pegam a palavra de Deus e aplicam de forma errada. É isso que está acontecendo. A gente olha para a internet, a gente olha o escândalo, como é vergonhoso. Eu tenho vergonha de muitos evangélicos. E eu queria que muitos olhassem para mim e falassem, ei irmão, eu tenho vergonha de você, porque você fala uma coisa, mas você não vive. Falei, irmão, me mostra que eu quero aprender, eu quero viver isso. Eu quero ser repreendido, eu quero ser exortado, eu quero ser corrigido pela palavra. Se eu estiver errando, eu quero pessoas que me corrijam, eu quero pessoas que me ajudem, que preguem a palavra verdadeira, que é para mim me corrigir, não para mim passar a mão na minha cabeça e dizer, não irmão, você é benção, continua assim, é assim mesmo. O quê? Não é assim que funciona. Eu quero pessoas que eu vejo que é de verdade. É como Jesus ensina, é quando você é confrontado os seus erros. Pessoas que vêm e falam para você, ei irmão, você está errado irmão, cuidado com isso que você está fazendo, olha o que você tem feito, olha as tuas práticas, para de falar uma coisa que você não é irmão. Eu queria isso irmão, eu quero isso para mim, porque eu preciso disso. Eu preciso de aprender a palavra de Deus do jeito que ela é, verdadeira, sã doutrina, que não, a porta é estreita. Eu quero aprender isso, porque eu quero morar no céu. Eu quero morar junto com Jesus Cristo. E para me morar, ele fala lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Sem santidade não veremos ao Senhor. Se eu e você não andar na santidade, como Apocalipse capítulo 22 vai falar, se eu não me engano, versículo 12 em diante, vai falar, aqueles que está santo, se santifique mais. Aquele que estão puros, se purifique mais. Aquele que está contaminado, se sujando, se suje mais. Por que ele fala isso? Porque tem muitos que estão se sujando cada vez mais, não está nem aí, não tem temor pela palavra de Deus, não tem temor, acha que está fazendo tudo certo e está agradando a Deus. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência de mim e de você. Esse é o evangelho que tem que ser pregado, um evangelho verdadeiro, não é ficar passando a mão na cabeça, não julgar, criticar, apontar, mas ser um homem de Deus, uma mulher de Deus que ensine
com amor, com sabedoria, com fruto do Espírito. Como fala-se de fruto? Conheceremos as árvores pelos frutos. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Qual é o fruto, irmão? Como que eu e você conhece a árvore? Pelos frutos. Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito é amor. Tem que ter amor. Paulo fala, sem amor não adianta. Não adianta eu falar em línguas, a língua dos anjos, a língua dos homens. Não adianta eu ter uma fé que mude um monte de um lado para o outro, conhecer o mais profundo das escrituras. Não adianta eu dar o meu corpo queimado em sacrifício pelo meu próximo, mas se não for por amor, nada vale, nada adianta. Tem que ser por amor, tem que ser por verdade, fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um amor verdadeiro, um amor ágape, um amor de Deus na nossa vida. Um amor que ama as pessoas como Jesus nos ensina a amar, não julgando, não condenando, se colocando no lugar da outra pessoa. E realmente, se aquela pessoa quer ajuda, ajude, esteja pronto para ajudá-la. Como Jesus, não fazendo acepção de pessoas, como muitos hoje estão fazendo. Escolhe quem vai poder ajudar, escolhe quem quer. Às vezes tem uma pessoa precisando, um coitado querendo ali, na forma de falar que não é um coitado, o coitado é o diabo. Uma pessoa que está precisando de algo, de uma ajuda, mas às vezes a pessoa prefere ajudar quem não está precisando. Então, às vezes, são acepções de pessoas. Entendeu? Então é o que Tiago fala. Não adianta colocar um que é rico para se assentar nas melhores cadeiras e colocar aqueles que eles acham que são pobres, humildes, põe para sentar nos pés. É só um exemplo. É o que muitos fazem hoje dentro das igrejas. Pessoas pegam pessoas que estão precisando de um apoio espiritual, um acompanhamento, e deixa de lado, isso aí não tem nada para oferecer, mas aqueles lá que tem condições, às vezes nem está precisando tanto, mas está lá, bajulando, eita, se aproximando, isso aí não é assim que Jesus ensina para nós. Tem que ser todos iguais, tanto o que tem, o que não tem, mas tem que ser por interesse, tem que ser por amor, tem que ser por verdade, mansidão, temperança, paz, domínio próprio. É o fruto do Espírito. Não adianta eu e você viver uma vida, dizer que eu sirvo a Deus, que eu tenho o fruto do Espírito na minha vida, mas eu sou um ignorante, sou um falso, sou um fofoqueiro, sou um mentiroso. Falo que eu amo de palavra, mas nas minhas atitudes eu não mostro que eu amo de verdade. Não adianta. Quem nós vamos convencer de pecado? Será que a gente convence Deus que nós estamos falando a verdade? Porque Deus, ele conhece os nossos pensamentos e o nosso coração. Ele sabe. Mas o que é que precisa hoje? Ser pregado essas palavras. Ser pregado e confrontar o pecado. Falar para as pessoas, ei, não adianta você que diz que serve, principalmente para os que estão à frente da obra. Mostrar para eles que eles precisam fazer a diferença para que as outras pessoas vejam neles realmente o fruto do Espírito. Porque senão não adianta. Não adianta eu pregar a Bíblia de capa a capa, mas em mim a palavra não ser viva, não ser real. E é o que a gente muito pouco vê hoje. Porque falar bonito, até papagaio fala. Mas e a prática? Quando Jesus chama para o compromisso. Quando Jesus fala, ei, sai da tua zona de conforto. Sai do teu comodismo aí. Vamos para o campo. Foi o que ele falou para aquele jovem rico. Muitos interpretam aquela passagem, muitos pregadores trazem como avareza, sabe? Mas é por quê? Para pregar, para mostrar que o homem rico se apegou no dinheiro. Não é isso. Não é isso que aquela palavra fala. Que quando Jesus ele fala sobre aquele jovem rico, primeiro aquele jovem rico ele era um judeu, ele era um líder, ele era um príncipe dos judeus, ele era um religioso, ele conhecia, ele obedecia a lei. Ele era um homem que guardador da lei de Israel, dos mandamentos. E Jesus não achou pecado nele. Como muitos falam, tá vendo? Ele era avarento. Mentira. Pregadores que interpretam de forma errada. É simples a gente entender. Quando ele vai até Jesus, ele pergunta, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala, por que tu me chama de bom? Bom somente Deus. Sabe por quê? Porque Jesus já sabia a intenção dele.
Já sabia porque os escribas e os fariseus, os mestres da lei, eles vinham com conversinha fiada para tentar pegar Jesus, para ver se Jesus quebraria a lei de Moisés. Então ele vem com um Hzinho sutil, com as artimanhas deles. Bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz, bom somente Deus. E aí Jesus fala, guardai os mandamentos. Aí ele pergunta para Jesus, quais? Jesus fala, amar a Deus sobre todas as coisas, honrar teu pai e tua mãe, não dar falso testemunho, amar teu próximo como a ti mesmo, amar teu próximo como a ti mesmo. E ele diz, Senhor, eu já tenho feito isso desde a minha infância. Desde a minha infância eu já guardo isso. E Jesus se maravilhou com isso. A Bíblia fala em algumas versões, fala em algum, porque não está no Evangelho, em 3 Evangelhos. A Bíblia fala que Jesus amou ele. Jesus se maravilhou, porque Jesus via que realmente ele guardava. Só que Jesus viu que do jeito que ele veio para poder tentar pegar Jesus de alguma forma. Só que Jesus mostrou para ele, como mostra para mim, para você, para todos nós. Jesus ele faz uma pergunta para ele. E fala assim, ó, te falta mais alguma coisa. Te falta mais uma coisa. Vende tudo que tu tem. Dá aos pobres. Ajunta tesouro no céu. Toma a tua cruz e siga após mim. A Bíblia diz que aquele homem se entristeceu depois que Jesus, porque ele tinha muitos bens. Aí muitos interpretam que ele era apegado aos bens. Não é que ele não era apegado aos bens, não era porque ele era avarento. Por quê? Veja bem, se ele amava o próximo, quando a gente estuda sobre dízimo e oferta, a gente vai perceber que o dízimo e a oferta é uma forma de Deus olhar para o nosso coração acerca da avareza, do apego ao dinheiro, do amor ao dinheiro. Muitas vezes quem tem dinheiro vê as pessoas precisando, vê o ministério precisando, vê pessoas que estão precisando, irmãos estão precisando e não abre o coração para ajudar. Vê pessoas pobres precisando e não ajuda. Não faz caridade, não tem amor pelo próximo em ajudar com as coisas, como a própria Bíblia fala. Se tu vê um irmão, Tiago fala, Tiago 2,14, tu vê um irmão precisando de veste, de alimento, que aproveita a tua fé se tu não ajudar. E João também fala na epístola de 1 João 3, versículo, se eu não me engano, 16, fala que não adianta nós falar só de boca, mas tem que ser de atitudes. Tem que ser, tendo você bens do mundo e vendo o teu irmão necessitado e tu não ajudar. Então a Bíblia é repleta. Só que preste atenção por que aquele jovem rico, aquele homem que guardava a lei, ele se entristece. Foi quando Jesus falou assim para ele, ó, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, toma a tua cruz e segue-me. Vamos para o campo, sai da zona de conforto, sai da tua zona de conforto, ei, sai da zona de conforto, se levanta daí, pastor, se levanta daí, ô obreiro, se levanta daí, sai da tua zona de conforto e segue, vamos para o campo, vamos por meio dos leprosos, vamos por meio dos demoniados, vamos por meio dos doentes, vamos por meio dos pecadores, vamos atrás dele, vamos salvar, vamos propagar o evangelho, a boa nova. Sacode a poeira aí, levanta, sai do comodismo, sai desse comodismo que tu tá aí. Só quer ficar dentro da igreja, pastor, sai daí, vamos pro campo. Olha para mim, olha para Jesus. Sai do teu comodismo, sai dessa vida social tua que só quer conforto, só quer interesse próprio, só quer ser servido. Você foi escolhido para servir.
Servir aqueles que estão lá caídos, aqueles que estão lá necessitados, aqueles que estão lá sofrendo na mão de Satanás. Levanta daí, pastor, levanta daí, obreiro. Sai do teu conforto, sai dessa vida aí que tu achando que tá tudo certo, porque eu te chamei foi para essa obra. A obra é sofredora. Toma a tua cruz, cruz é sofrimento, é negar a si mesmo, negar os teus prazeres, os teus desejos. É isso que aquele jovem rico não quis, foi sair da zona de conforto. Porque ele tinha uma vida de conforto, mas ele fazia, ele dizimava, ele ofertava, ele amava o seu próximo, ele obedecia os seus mandamentos. Muitos fazem isso, mas sair da zona de conforto, sair do comodismo, ficar só dentro de quatro paredes. E o campo, e a seara, que o Senhor fala, grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Cadê os trabalhadores? Sai do comodismo. Vamos para o campo, vamos ganhar almas, vamos fazer a verdadeira obra de Cristo, amar o nosso próximo de verdade, amar e ajudar aqueles que estão caídos. Agora muitos, isso aí ninguém quer. Sabe o que muitos se entristece, abaixa a cabeça e fala, ai, eu não consigo, isso para mim não dá. Não adianta, meu irmão, que nós não enganamos o Senhor. É esses que lá no grande dia vai acertar as contas. Pode ter certeza. E ai de mim se eu não me prontificar também. Porque não adianta eu falar para você, falar para os outros e eu não fazer também. Mas eu falo a verdade, muitas vezes eu tenho sido barrado. Ah, irmão, você não... ninguém pode barrar você. Será? Será? Se você não tiver pessoas ao seu lado que tem essa mesma visão, pode ter certeza que você vai ser barrado. Não é todo mundo que quer essa verdadeira obra. Porque essa obra, ela não é fácil. Você vai para o confronto, você vai ver como que Satanás é nojento, que os demônios é nojento. Ele vai tentar de todas as formas, tentar te impedir. Mas eu entendi que maior é Jesus Cristo. Maior o que está conosco do que o que está aí no mundo, dominando esse mundo de trevas. Então eu só preciso de pessoas que realmente têm essa fé para um ajudar o outro. Por isso que Jesus enviou. Se Jesus quisesse fazer sozinho, ele já tinha feito. Ele pode fazer tudo sozinho. Mas ele escolheu pessoas, escolheu discípulos. Ele escolheu homens que morreram para que eu e você tenha vida, tenha paz. Morreu muita gente de lá para cá para poder esse evangelho chegar até eu e você. E nós? O que é que eu e você tem feito? Estamos igual o jovem rico, acomodado. Às vezes a nossa riqueza, ela representa o que? O nosso conforto. Eu ir para esse lugar aí, eu ir evangelizar na Cracolândia, evangelizar nessas praças, nas ruas, essas pessoas, evangelizar meu vizinho, tô fora. Se eles quiserem, eles vão para a igreja. Não, tá bom. Depois, eu e você vai acertar as contas com Jesus, tá? Eu e você vai acertar as contas com Jesus. Não se preocupe, não. Tá chegando esse grande dia. Gente, irmãos, que vai assistir esse vídeo, põe no seu coração. Nós temos que ser verdadeiros na presença de Deus. O Senhor nos chamou para sermos verdadeiros. Viver um evangelho verdadeiro, uma sã doutrina. Não adianta. Mas eu quero dizer para você, foi Jesus que te escolheu. Levanta do comodismo. Não fica olhando para homens que não querem compromisso com Deus. Não olha para pessoas que não querem compromisso com Deus. Olha para Jesus. Vamos seguir Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Vamos fazer a nossa parte no pouquinho de tempo que resta para nós nesse mundo. Os dias são maus, cada dia está passando mais rápido. Jesus está voltando. Jesus pode voltar para mim e para você em qualquer momento.
E pode ser tarde demais. Jesus pode pegar eu e você despreparado. Ah, irmão, mas nós não somos salvos pelas obras. É. Irmão, nós somos salvos pela graça. Tá? Eu te pergunto, o que é a graça? O que é a graça? Somos salvos pela graça, mediante a fé. Fé sem obra é morta. Se não tem fé, não tem graça. É um conjunto. Eu creio, eu pratico, porque Deus me alcançou pela graça, e a minha obra em Deus não é a minha obra. Nós não somos salvos pela nossa obra, obra carnal, obra que é nós. Por isso que Jesus faz, não é vocês que faz, é eu que faço em vocês, porque sem mim nada vocês podem fazer. É uma ligação, quando nós estamos na videira verdadeira, nós somos os galhos que daremos frutos. E o que é frutos? O nosso fruto é as obras que nos acompanham. As pessoas vão ver a obra de Deus, do Espírito em nós, e as pessoas passam a crer, porque a obra de Deus está em nós, por meio de Cristo. E é essa obra que ela é salvadora. Ela tanto nos salva, é sofredor, mas ela que nos salva. E é ela que vai levar outras pessoas a se arrepender, porque ela vai ver em nós a obra do Espírito, a obra de Cristo, a testificação da palavra, em fato e em verdade. Essa é a obra que salva, é a obra que mostra que a graça de Deus está sobre nós. E por mais que é sofredor, é sofrimento, mas a graça de Deus nos basta. Foi isso que Deus falou para Paulo. Paulo estava sofrendo, ele passou por muito sofrimento, perseguição, lutas, naufrágio, pedrejamento, chicotada, cadeias, prisão. Aquele homem passou tanto tempo preso, mas aí ele falou para Deus: Senhor, por 3 vezes orou, ele falou: a minha graça te basta, Paulo. É o que nós temos que entender. Tá difícil, tá doendo, tá sofrendo, tá passando luta pelo evangelho, a graça do Senhor te basta. Porque maior do que a luta é a vitória, é aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Toma essa palavra no teu coração. Desperta tu que dorme e vamos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É só nele que tem salvação. É só ele, porque ele morreu por nós. Foi o único que entregou a sua vida por mim e por você, mesmo ainda eu e você sendo pecador. Porque entregar a nossa vida por um filho, por outra pessoa, até nós entrega, mas pelo pecador, pelo mundo de pecadores como nós éramos, cheio de erros, estrupador, assassino, e ele mesmo assim, ele se entregou, mesmo nós ainda sendo pecadores, ele provou o seu amor por nós. Vamos aproveitar essa oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia e vamos para a presença dele, ouvir a palavra e praticar, não ser somente ouvinte. Louvado seja Deus.